Já estou aqui com Larissa Rodrigues e Theo Cury comigo para a gente analisar um pouco do que, na verdade, o governador Eduardo Leite externou uma questão que já está colocada lá no Rio Grande do Sul por parte de algumas lideranças nos bastidores ou até de algumas de forma pública se posicionando, mas a grande questão é que isso depende de uma decisão do Congresso Nacional e é isso que eu queria tratar aqui com a Larissa Rodrigues e isso acaba tendo repercussões também na Justiça Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral, que é o que o Theo Cury vai nos contar aqui. Mas para começar do começo, Larissa, boa tarde. Para qualquer mudança na data das eleições, de primeiro ou de segundo turno, no caso, eleições municipais deste ano, dia 6 de outubro, previstas aí o primeiro turno, se for ocorrer um adiamento, precisa de mudança na Constituição, que é uma decisão do Congresso Nacional. Como é que está esse clima no Congresso? Já há este clima ou nem sequer é um assunto ainda, Larissa? Boa tarde. Tudo bem, Yuri? Boa tarde para você, Theo, para quem acompanha a gente também em casa. Yuri, conversando com alguns parlamentares hoje de manhã, o que eu senti é que esse assunto começou ainda a ser pensado dentro do parlamento, tanto do lado do Senado quanto da Câmara dos Deputados. Com a maioria dos parlamentares com quem eu falei, disseram, acho que não, Larissa, ainda está muito cedo, não ouvi falar, não estou vendo muita movimentação dentro do Congresso para que isso de fato aconteça, não. Por outro lado, há sim, da bancada do Rio Grande do Sul, esse entendimento de que seria melhor. Então, nesse momento, dá para a gente dizer, o Congresso está ainda meio apático sobre esse assunto, tirando a bancada do Rio Grande do Sul, que começa a trazer essa pauta para as discussões. E aí, antes da gente falar com o Theo e até jogar lá para o outro lado, para o outro poder, eu queria trazer, a gente foi conversando, né, Theo, nos bastidores, para lembrar como se deu, por exemplo, em 2020, durante a pandemia, o adiamento em 45 dias mais ou menos das eleições municipais. Estávamos relembrando e eu fui pegar, inclusive, a tramitação da proposta que foi aprovada naquela época. E, curiosamente, naquela época, a proposta de emenda à Constituição que permitiu, depois de aprovada, adiar o pleito das eleições municipais de 2020, ela foi apresentada no dia 19 de maio. A gente está em 20 de maio, então foi mais ou menos por esse período. E mesmo assim, ainda foi muito difícil e foi acelerada a tramitação. Demorou-se mais ou menos 45 dias, isso com todo mundo, foi quase um consenso, com todo o parlamento disposto a adiar aquele pleito. Demorou mais ou menos 45 dias de aprovação da PEC, porque a gente sabe que por mais que se acelere, a PEC ela tem alguns detalhes que ela torna essa tramitação mais longa, seja ter de ser aprovada em 2 turnos, ter um número de assinaturas colhidas antes de começar a tramitar. Então demorou isso sendo acelerado 45 dias. Assim que foi aprovado, logo depois teve então um entendimento por parte do Tribunal Superior Eleitoral e eles acataram aquela decisão e mesmo assim a decisão ainda foi tomada só 45 antes, porque também há a tramitação do processo de adiar ou antecipar, no caso, se quiserem antecipar o pleito, as datas da Justiça Eleitoral, seja de propaganda eleitoral, seja de o número na urna, seja de chegar à urna até o seu destino. Então, o prazo está curto no sentido de que ainda não se começou tão profundamente a discussão dentro do Congresso Nacional. Importante esse cenário que a Larissa Rodrigues nos traz, porque é lá no Congresso Nacional que essa mudança tem que passar 308 votos de deputados federais e 49 de senadores para que isso seja viabilizado. E vale lembrar que lá em 2020 houve esse adiamento em função da pandemia da Covid-19, porque um dos problemas da pandemia era justamente as aglomerações e a reunião de pessoas no momento em que ainda se estava estudando quais eram os efeitos e como se prevenir da transmissão da Covid-19, um momento de profunda incerteza no mundo todo, diferente da situação agora mais localizada, né, Theo Cury? E vale lembrar, houve sim situações de municípios ou situações em que houve, inclusive, perda de urnas eletrônicas que já estavam no Rio Grande do Sul, fazem parte ali do acervo do Tribunal Regional Eleitoral para uso nas eleições. Mas, da parte da Justiça Eleitoral, Theo Cury, qual é a disposição de momento em relação a esse debate? Boa tarde, bem-vindo aqui ao Brasil Meio-Dia. Boa tarde, Yuri, Larissa, ótima tarde para quem acompanha a gente. A Larissa disse que o Congresso Nacional está apático. No Tribunal Superior Eleitoral, na Justiça Eleitoral, não há nem essa discussão.
a Justiça Eleitoral no Brasil como um todo, lá no Rio Grande do Sul ou aqui em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral, segue trabalhando com as datas previstas para o primeiro e segundo turno em outubro. Nenhuma mudança, nenhuma alteração e na Justiça Eleitoral, nenhuma discussão com relação a isso. Porque na avaliação da Justiça Eleitoral, essa é uma discussão que cabe ao Congresso Nacional. Uma mudança nas datas das eleições, seja primeiro, seja segundo turno, cabe, como a Larissa detalhou muito bem, ao Congresso Nacional. Então, os deputados e os senadores terão de apresentar uma proposta de emenda à Constituição para que neste ano, de maneira específica, a data seja alterada. Em 2020, como a Lari contou, houve essa tramitação, na verdade uma tramitação que aconteceu ali em 2 semanas e que empurrou sim por 45 dias, né? No final das contas foi de 4 de outubro, se eu não me engano, para 15 de novembro. Aí sim esses 45 dias, na verdade, que a gente estava vendo aqui. Então houve uma tramitação, foi aprovado em primeiro e segundo turno, tanto na Câmara quanto no Senado, e essa mudança das datas por uma situação atípica. Foi muito negociado na época com o Tribunal Superior Eleitoral. Houve uma concordância do TSE, que representa a instituição máxima na hierarquia da Justiça Eleitoral. É a última instância da Justiça Eleitoral. Isso foi sempre muito conversado desde o começo. Fato é que, nesse momento, não há uma discussão com relação a adiamento das eleições municipais por parte da Justiça Eleitoral. É uma discussão, nesse momento, política, ainda muito embrionária, como a Larissa mencionou. Então, está apática no Congresso Nacional. Na Justiça Eleitoral, isso não é nem discutido, não é nem comentado nesse momento. Essa é a figura de momento. Obviamente que tudo pode mudar a todo instante a partir de agora, principalmente por conta dos ânimos políticos. Caso haja um movimento, uma mobilização e o entendimento de que é preciso, com um consenso, haver essa mudança, a Justiça Eleitoral, obviamente, estará preparada. Conversando lá na Justiça Eleitoral, isso é importante de dizer. Perguntei, tem um limite, até eu e a Larissa a gente conversava antes do jornal, há um limite para que a Justiça Eleitoral esteja, preparada, até aqui a gente consegue dar conta? Na Justiça Eleitoral eles falaram, a gente já trabalha com outubro, então se adiar, tá tudo tranquilo, a gente ainda vai dar conta, porque a gente já se preparando para outubro. O problema, obviamente, seria uma antecipação, que não tem nem previsão. Mas, caso seja necessário adiar, a Justiça Eleitoral está preparada para adiar. Só que não está discutindo isso agora. Vai discutir quando a parte política avançar, a discussão ganhar corpo lá no Congresso Nacional e, de fato, for apresentada uma proposta. Aí vai haver uma interlocução institucional do Congresso com a Justiça Eleitoral. E vale só fazer uma última nota de rodapé aqui de lembrete sobre 2020. Não bastasse a pandemia, a cidade, a capital do Amapá, Macapá, ainda viveu aquela crise elétrica, né, de fornecimento de energia elétrica e na cidade de Macapá ainda teve um outro adiamento específico só para ela em virtude daquele problema de fornecimento de energia elétrica na época ali da realização das eleições. Para ver que, de fato, se houver uma emergência, há meios de se fazer essas alterações por previsão legal e depois a Justiça Eleitoral consegue implementar a mudança. Mas primeiro é preciso haver um ambiente político propício a isso e, por enquanto, aparentemente, essa discussão está mais no próprio Rio Grande do Sul do que no Congresso Nacional, onde a mudança tem que ser chancelada. Obrigado por enquanto. Théo Cury e Larissa Rodrigues, ambos direto de Brasília.